Bom dia, nossos ouvintes do programa Encontro com o Espiritismo, pela Rádio Jornal FM 99.5. Uma bela manhã e o nosso programa volta com uma nova edição, Encontro com o Espiritismo. E a proposta do nosso programa, Encontro com o Espiritismo, é esclarecer as criaturas sobre o Espiritismo, que é confundido com práticas espiritualistas, com as quais o Espiritismo não tem nenhuma relação, mas respeita todas. Porque o Espiritismo é também uma religião. É a religião do Espírito. Além de religião, o Espiritismo é ciência do Espírito, é filosofia do Espírito. E neste conjunto que se confluem, que se conectam, forma a doutrina espírita, ciência que estuda o espírito encarnado e os desencarnados. E ao mesmo tempo é uma filosofia, porque trata da origem do homem, o que é o homem, o que está fazendo o homem aqui na Terra e o destino do homem depois da morte. Logo, é uma filosofia e é uma religião, mas não é uma religião igreja, uma religião com culto exterior, com rituais, com milagres, com misticismo. O Espiritismo não tem nenhuma ligação, nenhuma relação, e nem também com os dogmas, que o Espiritismo não é uma religião de dogmas. É religião, mas não é igreja. Não tem esse culto exterior, mas respeita todas as crenças religiosas, porque todas estão aqui no mundo com a permissão de Deus para atender às necessidades espirituais, morais e psicológicas das criaturas interessadas nas crenças religiosas. Logo, o Espiritismo é muito aberto, não é fechado, é aberto e é eminentemente democrático. Esse é o Espiritismo. E hoje nós comemoramos, neste mês de abril, os 165 anos da obra básica da religião espírita, que é o Livro dos Espíritos, que pode ser lido, consultado, meditado, refletido por qualquer seguidor de qualquer crença religiosa, porque o Espiritismo é uma religião universalista, é uma doutrina universalista, e assim também é o Livro dos Espíritos, que para o conhecimento de todos, este Livro dos Espíritos, ele foi publicado por Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, a 18 de abril de 1857, século XIX, 1857. Este é o Livro dos Espíritos, que nós estamos, os espíritos do mundo todo, comemoramos esta data, abril, e nós vamos ter um momento com o Livro dos Espíritos, mas antes pedimos para entrar a música de fundo. Prezados ouvintes da Rádio FM 99.5, Rádio Jornal do Comércio, aqui de Limoeiro, prosseguindo com o nosso programa Encontro com o Espiritismo, nós vamos ter agora e convidamos o ouvinte para estudarmos, consultarmos
aqui umas 2 ou 3 perguntas deste livro que é o aniversariante, é o Livro dos Espíritos, e escolhemos aqui a questão 920, que trata da felicidade e da infelicidade humana, felicidade e infelicidade relativas. E o codificador do Espiritismo, o Allan Kardec, confabulando em grande entrevista com os espíritos superiores, ele pergunta aqui na questão, ou na pergunta 920, pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Vamos repetir. Pode o homem gozar de completa felicidade aqui na Terra? E os espíritos superiores, através de médiuns, respondem pela psicografia, pela escrita? Não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, do homem, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível aqui na Terra. Pela resposta do Espírito, nós vemos aqui, concluímos que uma vida feliz ou desgraçada é a autoria do próprio homem, porque na visão espírita, o homem é o autor, é o artífice, é o construtor da sua própria vida aqui na Terra. Ele é feliz ou desgraçado, dependendo unicamente dele. E na questão seguinte, Allan Kardec, insistindo no tema, que é a questão 921, pergunta a Allan Kardec: concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada? Enquanto isso, aí vem a pergunta, enquanto isso se não verifica, pode-se conseguir uma felicidade relativa aqui na Terra, enquanto a humanidade não se tornar purificada no futuro dos milênios? Esta é a pergunta de Allan Kardec aos espíritos da codificação. E o espírito da sabedoria responde: o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, quer dizer, sendo obediente às leis de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Mais uma vez, na resposta que os espíritos dão a Kardec, nós concluímos que uma vida infeliz ou feliz depende unicamente de nós. E depende de quê? Do livre-arbítrio, a vontade, o querer. Quando nós fazemos o bem, receberemos a recompensa. Quando nós fazemos o mal, também o resultado deste mal retornará para nós. Daí se dizer que pelo livre-arbítrio, pela vontade, o homem é feliz ou desgraçado. A culpa é unicamente do homem, é unicamente nossa. E Allan Kardec, então, em sua participação aqui no Livro dos Espíritos, comentando algumas respostas dos Espíritos, comentando em nota de rodapé, ele diz: aquele que se acha bem compenetrado de seu destino futuro, não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária, uma como parada momentânea em péssima hospedaria. Facilmente se consola de alguns aborrecimentos passageiros de uma viagem que o levará a tanto melhor posição, quanto melhor tenha cuidado dos preparativos para empreendê-la. É uma comparação que Allan Kardec faz numa grande viagem. O viajante para numa hospedaria
da pior qualidade, que compara com o planeta Terra, que por enquanto é um mundo de expiações e de provas. Mas depende unicamente do homem sair deste planeta aqui, não voltar mais para ele, dependendo de quê? Do seu livre-arbítrio, da sua vontade em construir a sua própria felicidade, ao mesmo tempo em que renuncia à prática do mal, renunciando ao mal e simultaneamente praticando o bem. É assim que o homem conquista a sua felicidade, mesmo relativa aqui na Terra. Música de fundo. Dando prosseguimento ao nosso programa de hoje, em nova edição, conversando o Espiritismo sobre doutrina espírita, e o tema de hoje é sobre a felicidade humana. E então, dando prosseguimento a este tema, Allan Kardec volta a perguntar na questão 922, pergunta aos espíritos superiores: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, aí vem a pergunta de Kardec aos espíritos superiores, neste sentido, haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Haverá? Aí o espírito superior responde: com relação à vida material, é a posse do necessário. O homem seria feliz aqui na Terra se possuísse o necessário. Mas nós, os humanos, movidos à cobiça, movidos a excessivas ambições, procuramos sempre explorar a vida em todos os sentidos. Aí o Espírito responde: com relação à vida moral do homem, a consciência tranquila e a fé no futuro é a melhor felicidade do homem. Possuir o necessário para ter uma consciência tranquila e a fé no futuro é o que responde os espíritos. E nós voltamos então ao Livro dos Espíritos no próximo prosseguimento. Música de fundo. Voltamos aqui com a questão ainda da felicidade humana, que é sempre relativa. Ninguém tem uma felicidade completa, porque o mundo aqui na Terra é um mundo inferior, é um dos mundos mais inferiores do universo, segundo a afirmativa dos espíritos. E aqui na questão, ainda dando prosseguimento aos nossos estudos, na questão aqui 924, Kardec volta a perguntar: há males que independem da maneira de proceder do homem e que atingem mesmo os mais justos. O homem não pediu, não concorreu, mas infortúnios, sofrimentos, dores, de repente, de surpresa, aparecem na vida do homem. Aí Allan Kardec pergunta: nenhum meio terá o homem de evitar esses males? Esta é a pergunta. Aí os espíritos respondem: deve resignar-se e sofrê-los sem murmurar, sofrê-los sem queixa, se quer progredir, evoluir. Sempre, porém, lhe é dado auriconsolação na própria consciência. E prossegue o espírito: na própria consciência, que lhe proporciona a esperança de melhor futuro, se fizer o que é preciso para conseguir. É isto aqui. Esses males que aparecem na vida da gente, que a gente não concorreu, não pediu, não concorreu direta nem indiretamente, eles são provas e expiações. Expiações porque são resgates de vidas passadas.
as origens desses males, cujas consequências nos atingem hoje, vêm de outras encarnações. Aí o Espírito diz aqui, nos cabe não murmurar, não nos queixar, mas sim aceitá-los com resignação, porque se trata de resgate e ao mesmo tempo de provas para nos testar para situações do futuro. É isso que os Espíritos respondem. E então nós vamos encerrar esta parte aqui de consulta e momento do Livro dos Espíritos e música. Dando prosseguimento ao nosso programa Encontro com o Espiritismo, aqui pela FM da Rádio Jornal do Comércio, 99.5, convidamos o leitor, os interessados no estudo do Espiritismo, para alguns momentos com o Espírito Emmanuel, o guia espiritual do grande médium Francisco Cândido Xavier. E nós vamos ler uma breve mensagem para termos conhecimento do que diz o Espírito sobre a paz e o Cristo que trouxe a paz à Terra. E ele coloca em uma frase do Evangelho, dizendo, frase do próprio Cristo: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Jesus de Nazaré. Ele fazia essa proposta aos próprios apóstolos, quando se reunia com ele em assembleia. E comentando essa pequena passagem do Evangelho, diz aqui o Espírito Emmanuel, para reflexão: a paz do mundo costuma ser preguiça rançosa. A paz do mundo. A paz do Espírito é serviço renovador. A primeira é inutilidade e a segunda é proveito constante. Vejamos o exemplo disso em nosso Divino Mestre, o Messias, Jesus de Nazaré. Ele diz: lares humanos negaram-lhe o berço. Os lares aqui da terra negaram a Jesus o berço. Mas o Senhor, o Cristo, revelou-se em paz na estribaria. Vamos em frente. Herodes perseguiu-lhe, desapiedado, a infância que se iniciava. Jesus, porém, transferindo-se de residência em favor do apostolado que trazia para o mundo, sofreu, tranquilo, a imposição das circunstâncias e das perseguições de Herodes. Negado pela fortuna de Jerusalém, o Messias refugiou-se feliz em barcas pobres, na companhia dos apóstolos, na Galileia. E continua na pequena mensagem: amando e servindo os necessitados e doentes, recebia a cada passo os golpes da astúcia dos inimigos, dos fariseus. Contudo, jamais deixou por isso de exercer imperturbável o ministério do amor, sempre pregando o amor, a paz e a harmonia entre as criaturas, entre os povos. Abandonado pelos próprios amigos, entregou-se serenamente à prisão injusta. Sob o cuspo injurioso da multidão, foi cuspido, foi açoitado em praça pública e conduzido ao Calvário da crucificação, mas voltou da morte, aureolado de paz sublime, para fortalecer os apóstolos acovardados
e ajudar os próprios verdugos, os seus inimigos. Aí diz, para encerrar, recorda assim o exemplo do benfeitor excelso e não procure segurança íntima fora do dever corretamente cumprido. Ainda mesmo que isso te custe o sacrifício supremo, e encerra o Espírito Emmanuel. A paz do mundo, quase sempre, é aquela que culmina com o descanso dos cadáveres a se dissociarem na inércia, mas a paz do Cristo de Deus é o serviço do bem eterno em permanente ascensão, evolução espiritual. Música. Prezados ouvintes do programa Encontro com o Espiritismo, nós voltamos com a mesma edição do programa de hoje e desta feita gostaríamos de conversar um pouco sobre a campanha que o Espiritismo faz mundialmente, e é uma campanha permanente, para cuja campanha tem convidado todas as crenças cristãs para combater a violência em forma de suicídio e também em forma de aborto criminoso, porque muitos países do mundo estão aprovando a lei do aborto e estão aprovando sem saberem e às vezes sabendo, consciente, que o aborto é um crime hediondo, porque na visão dos espíritos superiores, o aborto criminoso deixa a vítima sem nenhuma defesa. A criança não tem meios de se defender. E a criança que se gera no ventre da mãe, se ela pudesse se pronunciar, ela gritaria: deixe-me viver. Eu quero viver. Eu sou um espírito que volto ao mundo em um novo corpo, com uma ficha de provas, de expiações e de deveres a cumprir aqui na Terra. Clamaria novamente: deixem-me viver. Mas aqueles que praticam o aborto criminoso, todos estão comprometidos com a lei de Deus na própria consciência e comprometidos também às autoridades médicas que ajudarem, que combinarem e executarem esse crime hediondo. Essa é a visão que o Espiritismo tem sobre o aborto criminoso. E nós convidamos para a música de fundo. A música de fundo. Dando prosseguimento ao programa Encontro com o Espiritismo, nós consultamos aqui o nosso e-mail e encontramos 3 perguntas e vamos respondê-las em poucos minutos. A pergunta é a seguinte: quais as bases da religião espírita? Quais os fundamentos da religião espírita? O primeiro fundamento da religião espírita é Deus. Não existe espiritismo sem Deus. Deus é a base da religião do espiritismo. Essa é a primeira base, o primeiro princípio que forma a estrutura do espiritismo. O segundo é o espírito. O terceiro é a imortalidade da alma. Nós somos imortais.
O quarto princípio do Espiritismo, a manifestação dos espíritos, mostrando que os espíritos são as almas dos homens que viveram aqui na Terra e que têm prazer em se comunicarem conosco, com os homens. E a outra base do Espiritismo é a reencarnação, a lei dos renascimentos. Quinto, a lei de causa e efeito, a lei de ação e de reação, a lei de causalidade, que todo mal que fazemos retorna para o autor, mais cedo ou mais tarde. É a lei do karma, lei de causa e efeito, conhecida no Oriente há milhões e milhões de anos, como a lei do karma. E o último princípio em que o Espiritismo se baseia, pluralidade dos mundos habitados. Não estamos sós aqui na Terra. Há muitas, inúmeras, poderíamos dizer, humanidades semelhantes à nossa, inferiores à nossa na evolução e superiores à nossa no universo, que Deus não criou as estrelas, que são sóis, por boniteza, nem para ornamentar o céu. Todos os sóis são estrelas, estrelas são sóis, em torno das quais giram milhões e milhões de mundos como o nosso. Esse é o Espiritismo, respondendo à pergunta do nosso companheiro. E a segunda pergunta é: o Espiritismo é uma variedade da Umbanda? Não. O Espiritismo não é Umbanda, não é Quimbanda, não é Candomblé, não é terreiro, não tem batuque, não tem mãe de santo, nem pai de santos, não tem nada disso, não tem rituais, não tem dança, nem tem zabumba, mas respeita todas as práticas religiosas, porque todos somos filhos de Deus, e as religiões e estes cultos que nós acabamos de dizer, neles estão criaturas humanas como nós, exatamente como nós. Agora, tem a sua preferência, seu livre-arbítrio, e o Espiritismo respeita o livre-arbítrio de todas as criaturas humanas. São espíritos em estágios diferentes do nosso e de outras crenças religiosas, mas todos somos filhos de Deus. Mas o Espiritismo não tem nenhum parentesco com essas crenças espiritualistas. E a outra pergunta para encerrar: o que Allan Kardec representa no Espiritismo? Allan Kardec é o codificador do Espiritismo. O Espiritismo não saiu da cabeça de Kardec. O Espiritismo, ele está em sua essência em O Livro dos Espíritos, na resposta 1019, resposta que os Espíritos deram a Allan Kardec. Aí está a doutrina espírita. Allan Kardec, apenas no Livro dos Espíritos, ele é o autor da introdução e da conclusão do Livro dos Espíritos. Autor também da redação de prolegômenos. É ele que faz as 1019 perguntas aos espíritos superiores, as notas de rodapé e os ensaios sobre a reencarnação que estão no Livro dos Espíritos. Allan Kardec desdobrou o Livro dos Espíritos, que é a árvore. E os galhos que frondam essa árvore são as obras de Allan Kardec, que ele escreveu ele próprio, como codificador, desdobrando, desenvolvendo o Livro dos Espíritos. E a obra é extensa. Em outra oportunidade, teremos ensejo de desdobrar mais essa resposta à pergunta desta criatura que nos fez através do nosso e-mail. Música. Prezados ouvintes, companheiros interessados nos estudos do Espiritismo, nós
encerramos o nosso programa aqui, Encontro com o Espiritismo, com uma frase de Allan Kardec, que é: o Espiritismo é a religião do bom senso e da razão. O Espiritismo é a religião que une todos os homens entre si, pela fraternidade, e ao mesmo tempo liga todos os homens a Deus. Encerramos o programa Encontro com o Espiritismo e retornaremos na próxima semana às 8h30, às 9 da manhã. Muita paz para todos. Música.